Glória a Deus, queridos. Vamos nos colocar em pé. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, ou seja, excluído. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excluído. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, tenho feito, está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Tem muita gente brincando aí, irmão, achando que... Você sabe que tem uma historinha que diz assim: o rapaz estava preso e estava esperando a sentença dele, mas ele não tinha advogado, porque ele nem tinha como pagar o advogado. Então ia um advogado sempre lá ver outros presos, falava para ele: Você quer que eu defenda a tua causa? E ele dizia: Não, não quero não. Tipo, olhava para o cara e falava: Esse cara aí, de graça, né? E toda vez o cara passava lá perto dele, na cela dele, e falava: Você quer que eu defenda a tua causa? E ele dizia: Não, não, não. Isso foi muito tempo. E aquele advogado, ele estava estudando, né? Ele já era formado, mas estava prestando vários concursos. Mas tudo sempre passava lá e falava para ele: Rapaz, está chegando o seu julgamento, você não quer que eu advogue a tua causa? Eu não quero. Tá? Passou um tempo e aquele cara não passava mais lá o advogado. Ele achou que é estranho o rapaz, foi aquele cara chato, aquele advogado chato. Faz tempo que ele não passa aqui, né? E aí, o tempo correu, ele não conseguiu arrumar nenhum advogado. Chegou no dia da audiência, ele já estava meio enrolado, mas ele foi para a audiência. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Quando ele chegou na audiência, estava todo mundo preparado, promotor, toda aquela coisa, entra o juiz. Quem era o juiz? O advogado, que tinha tentado advogar a causa dele de graça, que havia prestado um concurso e passou. E agora aquele juiz está ali, numa situação totalmente diferente daquela do advogado. E tem um julgamento da causa. E o resultado da sentença é que aquele rapaz foi sentenciado. Moral da história: hoje Jesus, ele é o nosso advogado, mas logo logo ele será o nosso juiz. Então, mais do que depressa, cuidado com a forma como você tem conduzido a tua vida diante de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, nos dá graça, fala conosco, ministra as nossas vidas, que eu seja um mero instrumento a ser tocado por Ti. Que essa palavra venha de encontro à necessidade dos Teus servos, que eles recebam a Tua palavra, que eles entendam, e que eles possam sair daqui hoje para viver uma nova fase, um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos.
Amados, esse texto ele é interessante porque Jesus estava ali à mesa com os discípulos, ceando, e daqui a pouco o Senhor então ele propõe uma parábola, uma figura de linguagem, algo que traça uma verdade, algo paralelo a uma verdade. Então o Senhor fala o seguinte: certo homem e tal, e ele começa a história, que se resume da seguinte forma: aonde aquele homem fez um banquete, mandou chamar uma turma, porque seria um banquete grande. Só que quando ele mandou o servo dele chamar as pessoas para vir para esse banquete, a maioria deles teve uma desculpa para não vir. E quando aquele rapaz ele traz a resposta, e ele chega até o seu senhor e fala: olha, eu fiz como o senhor me mandou, só que um deu desculpa que não dava para vir porque tinha que fazer não sei o quê, o outro ia se casar, o outro ia não sei o quê, e aí ninguém veio. E aí a Bíblia diz que o homem ficou irado. Esse detalhe vale a pena depois a gente dar uma cavada, né? Porque na verdade a parábola está falando sobre Deus e nós. Porque às vezes a gente acha que a gente tem essa coisa que Deus é bonzinho, bonzinho. Não, Deus é justo. E por Deus ser a primeira pessoa da Trindade, ou Jesus ser a segunda, ou o Espírito Santo ser a terceira, eles têm sentimento, porque é isso que faz deles uma pessoa. Houve um sentimento de ira. E aí então o Senhor, o Deus, falou para aquele servo, falou: olha, então faz assim, sai pelas ruas e becos, pega os aleijados, os pobres, os cegos, todos aqueles que necessitam e traz. O moço foi, como o Senhor mandara, trouxe um monte, mas voltou no Senhor e falou: olha, eu trouxe bastante gente, mas ainda tem lugar. Na minha casa, muitas moradas. E aí ele vai atrás de mais gente. Falou: pode ir, porque eu quero ver a minha casa cheia. Deus mostrando o sentimento dele. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, irmão. Deus quer que todos possam entrar no reino de Deus, dos céus. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É como Satanás ele tem trabalhado nos dias de hoje. O diabo ele tem uma maneira de trabalhar lá fora e tem uma maneira de trabalhar aqui dentro, ou dentro das igrejas. Lá fora é o que está liberado, o que está solto: prostituição, vício, todas essas coisas que a gente vê. Que até tem às vezes alguns irmãos que dão umas desviadas e tal, mas geralmente esse não é o problema da igreja. O problema do povo de Deus é que o povo de Deus quer ter um Deus que ele não tenha comprometimento com esse Deus. Só na hora que lhe apraz. Então, doeu a unha do meu pé, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de uma porta que se abra, aí eu viro mais crente do que nunca. Aí eu não saio da igreja. Todo culto eu estou aqui buscando a Deus. Mas quando as coisas vão bem, aí eu trabalho no meu tempo. Se dá, dá, se não dá, não dá. Só que isso é muito sério, irmão. Por quê? Porque a partir do momento que eu resolvi ter uma aliança com o Senhor, eu não posso tratar uma aliança dessa forma. Nenhuma aliança é tratada dessa forma. Por exemplo, a palavra aliança, testamento, né, são sinônimos. Então, por exemplo, você que trabalha lá na empresa, você tem uma aliança lá com o teu patrão. Você tem um contrato, um testamento. Como é que funciona? Das 8 às 6 da tarde você vai trabalhar, com uma hora do almoço, vai trabalhar, sei lá, tantas horas por semana. No dia 20 você tem um vale, ou não tem vale, mas no 5º dia útil você recebe o teu salário. Sim ou não? Se o patrão começar a quebrar essa aliança, já fica um negócio meio desgostoso, né? Ah, eu vou procurar um outro emprego, está me prejudicando. Será que a empresa vai quebrar? Né? Se é o contrário, o funcionário começa a faltar, chega lá nos ouvidos do patrão: olha, aquele camarada lá já faltou 2 vezes essa semana, tal, então é melhor, acho que você mandar ele para o RH e vamos procurar uma outra pessoa. Porque não pode ter quebra de contrato. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho que cumprir com os meus deveres para receber os meus direitos. Na igreja é o único lugar que nós só queremos ter direitos. Nós não queremos ter deveres.
ou não queremos cumprir com os nossos deveres. Sabe, irmãos, essa parábola é muito séria, porque é uma verdade que Deus está nos ensinando. Porque o Senhor tem nos dado o privilégio, o Senhor tem nos chamado para uma grande ceia, para um grande banquete. Qual é esse banquete? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O mesmo pão vivo que desceu do céu, em João 4,13, diz que ele é fonte a jorrar de águas. Amém? Ao mesmo tempo que ele é o pão, ele é a água. Ele é o nosso alimento, ele é a nossa fortaleza. Tudo que um homem e uma mulher precisa, nós temos do Senhor. Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fora dele não há Deus, ele é o Senhor da igreja. Mas muitas vezes parece que nós esquecemos disso. E queremos tratar Deus do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas deformações, com as nossas características negativas, e não pode. Aproveitando o ensejo da reconstrução e querendo ter um terceiro trimestre melhor, nós precisamos alinhar algumas coisas, dentre elas a nossa vida com Deus, irmão. Amados, quem já não falou, os nossos irmãos católicos, é muito fácil ser católico assim. O cara vai um domingo na missa, volta 5, aí vai. Nós fazemos pior. Com que autoridade nós falamos deles? Porque a forma como nós tratamos o Senhor, meu irmão, é que eu tenho que ir com Deus aqui, porque se eu for mesmo a Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, ela fala muito de prostituição e de adultério. Quem é leigo e assim lê aleatoriamente, já casa prostituição com prostituição, literalmente falando, e adultério também, mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da forma como nós tratamos a nossa relação com Deus. A Bíblia fala que naquela época, lá em Jeremias, o povo era prostituto. Como assim, bispo? Eles tinham um monte de mulher e ia para bagunça? Não, eles se prostituíam com outros deuses. Então eles sabiam que só existia um Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas eles se aliançavam com outros deuses quando era necessário, ou melhor, quando eles achavam necessário. Quando a Bíblia fala de adultério, é a traição da fé em Deus com entidades pagãs. E aí, tudo isso a gente pega, traz para os dias de hoje, que é o que a igreja vive hoje. Jesus, irmão, isso é muito sério. Jesus tem deixado de ser o Senhor da igreja. Como assim, bispo? Porque hoje os homens estão buscando sabedoria em outros homens. Daqui a pouco vão pregar o evangelho em púlpitos, sem a Bíblia, só com ensinamento de homens. Como fazer a igreja crescer, como fazer a igreja prosperar. Meu irmão, a igreja ela é a noiva de Cristo, ela não é a noiva de homens. Por quê? Porque estamos, infelizmente, permitindo que Satanás, de forma muito minuciosa, entre na igreja e nos roube a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade. Qual a verdade? Essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O poder da libertação, da cura. Meu irmão, eu cheguei numa igreja, não foi conversa de homem, não foi. Aliás, antes de eu me converter, eu fui numa igreja histórica. E você sabe que as igrejas históricas, a base delas é muito forte na questão do ensino. Quando garoto, eu fui muitos anos na igreja batista. E os batistas, irmão, em termos de ensino, olha, eles arrebentam. Os presbiterianos, metodistas. Falo da batista porque eu vim de lá. Criança com 7, 8 anos, se você pegar às vezes obreiro de igreja pentecostal aí, obreiro de caminhada, pegar um menino de 12, 13, batista, é capaz dele dar surra de Bíblia no obreiro. Porque essa é a formação. E eu tinha uma empresa, o meu sócio era de uma igreja histórica, não batista, uma outra igreja, e eu fui lá com ele. Só que cheguei lá daquele jeito e tal. Ele me apresentou para o pessoal, me apresentou para o pastor. Expliquei a minha situação para o pastor quis fazer uma fórmula, ó, para você parar de fumar, eu acho que você teria que fazer assim, ó, diminui aqui, né, tantos cigarros por dia, fez toda uma conta lá, meu irmão, mas isso não funciona. Em João 8,36 disse: verdadeiramente, o Filho vos libertar, vós sereis livres. Irmão, eu não sou contra a casa de recuperação, acho que ajuda muito, porque às vezes esses meninos eles estão tão inflamados na droga, que se não tiver um lugar para eles ficarem reclusos por um tempo, eles deixam a família louca.
Mas o que eu entendo é que mesmo na casa de recuperação, se essa pessoa não permitir que o poder de Deus haja na vida dele, ele não vai ser liberto. Porque é o poder de Deus que liberta o homem. É o poder da palavra. É o poder do Espírito Santo. E sabe o que tem acontecido nos dias de hoje, meu irmão? A gente tem esquecido essas questões. E aí eu saí daquela igreja e não adiantou nada. Até um dia, meu irmão, ninguém me ensinou, ninguém me explicou, eu entrei, eu estou sentado, o pastor pregou a palavra, entrou, eu fui para frente. Irmão, eu tinha nada ali. Pelo contrário, eu fui no domingo muito louco, sentei, saí do culto melhor, já não estava louco, falei para ela, a gente tinha as crianças, os gêmeos, eu falei, ó, fica com as crianças que eu vou sozinho, quero prestar atenção na palavra. Culto de semana, tinha pouquinha gente, acho que tinha umas 5, 6 pessoas na igreja. O pastor pregou, meu irmão. E quando ele fez o apelo, eu levantei a mão. E quando eu fui, ele pôs as mãos na minha cabeça, irmão. Eu tive uma visitação de Deus. Sabe o que é isso? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Tem muita gente que vê às vezes o irmão caindo. Esse cara tá louco, é meninice. Não, você não conhece o poder de Deus. Você não sabe o que é um homem ser visitado pela glória de Deus. Até porque hoje está muito em falta. Por que está em falta? Porque hoje estão colocando expectativa em sistema, em homem, em livros, em situações. Então, a minha cura, a tua cura, a minha libertação, a tua libertação, a minha, a tua salvação está no poder do nome de Jesus Cristo. Nome que é sobre todo nome. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! É isso. Por isso que às vezes o homem muito sábio no seu conceito, ele tem dificuldade. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque o Deus que nós cremos, meu irmão, Ele não está preocupado se você é negro, branco, roxo, azul. Ele não está preocupado se você tem dinheiro, se é pobre, se mora em mansão, se mora debaixo da ponte. O que Ele quer, meu irmão, é entrar no teu coração, mover as águas e sarar a tua vida. O que Ele quer é colocar sobre a tua vida um poder de transformação. E o que Ele quer, meu irmão, é sarar a tua casa, sarar a tua família. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus. É isso que Ele quer. E aí o que Satanás faz? Então ele, primeiro, coloca em nós um sentimento de desprezo pela comunhão com Deus. Porque no versículo 16, 17 e a parte A do 18 diz assim, ó: ele porém respondeu certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 17: na hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: vinde, porque está tudo preparado. Versículo 18: não obstante, todos, a uma começaram a excusar-se, ou seja, a falar não, a recusar. Irmão, isso é muito sério. O que o Senhor está falando aqui é do que nós vivemos dia após dia dentro da igreja. Pessoas que chegam na igreja arrebentadas, e Deus começa uma obra, porque Deus é lindo, é maravilhoso. Porque às vezes até a família já rejeitou, ninguém quer mais, mas o Senhor Ele quer, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí a pessoa então começa a ser liberta, começa a ser curada, sarada, começa a avançar, começa a crescer. Só que aí sabe o que acontece? Ela esquece. Por isso que lá em Apocalipse está escrito: ei, lembra-te da onde tu caíste, volta lá. Reconstruir, meu irmão, ano de reconstrução é isso. A gente não pode esquecer o que Deus fez nas nossas vidas, não. Eu tenho que lembrar, você tem que lembrar o que o Senhor fez. Eu não posso tratar com desprezo a comunhão que Deus tem me dado. Irmão, o que eu tenho para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para Deus? Quando eu me converti, mesmo já liberto, às vezes eu tinha dificuldade com essas coisas. Eu falava: meu Deus, eu sou muito sujo. Às vezes para orar eu falava: não, Senhor, eu não consigo entrar na tua... Porque eu sempre entendi que Deus é puro, Deus é lindo, Deus é grande. Eu sempre entendi que eu sou pequenininho sujo. Mas tem gente na igreja, meu irmão, que não entende isso. Ele se acha grande. Você precisa diminuir para que Deus cresça na tua vida. Aleluia! Para que Ele possa fazer. E sabe o que eu vejo aqui? É que, assim como nessa parábola, a igreja de hoje, ela vive de desculpas. Então, versículo 18, o cara falou que não ia,
porque ele comprou um campo. O segundo falou que não ia porque ele comprou 5 juntas de boi e não daria, né, para ele estar. O versículo 20 diz que o camarada tinha se casado e não dava para ir. Agora vamos dar uma trabalhada aqui nesse entendimento. Será que o cara que comprou um campo, 1 hora, 2 horas, numa ceia, num culto, vai acabar com o projeto dele? Irmãos, escuta, eu quero falar isso na unção do Espírito Santo, porque o meu papel é te ensinar. Depois a gente vai chegar lá. Às vezes eu me acho também meio assim, trazendo enfado, mas essa palavra Deus falou forte comigo, esse é o meu papel. Quantas pessoas às vezes na hora do culto me ligam, às vezes obreiro, ai bispo, é que eu tenho que ir lá no médico, não sei o quê, porque meu dedão está inflamado. O cara teve o dia inteiro para ir no médico, aí ele quer na hora do culto. É melhor falar, eu não estou afim de ir para o culto. Amém, irmão, cada um colhe o que planta. Mas nós temos que tomar cuidado, porque essas desculpas estão sendo colocadas numa balança. Você viu aqui o último versículo que eu li? O Senhor falou que esses que toda hora me escusam, toda hora dão desculpas, esses de modo nenhum. Irmão, Bíblia não tem jeitinho, é a palavra. O homem dá jeitinho, a Bíblia não. E outra, hein? A minha Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo aqui, eu vou rasgar para você entender. Aquele que dá jeitinho não terá lugar em meio às bodas. E a gente fica assim, irmão. Irmão, eu sei que tem coisas que não dá. Aliás, quando você pastoreia a igreja, você já tem essa sensibilidade. Tem pessoas aqui que me ligam, eu já sei que é algo sério. Que são pessoas que são sérias com Deus. E que todo mundo está propício a ter um contratempo. Eu posso estar vindo aqui, pregar na igreja e furar o meu pneu. E aí? Eu tenho que ligar aqui e falar, pastor fulano, prega aí porque... Eu estou dizendo de pessoas que já se acostumaram a conduzir a sua vida com Deus assim. Pessoas que faltam de santa ceia. Perderam totalmente a reverência, porque um crente que não se assenta à mesa do Senhor não tem parte com o Senhor, porque tratam de qualquer jeito. Estão tendo o privilégio, porque a verdade é essa. O que nós temos para Deus? Diga para mim. Pelo contrário, querido, estamos aqui, sabe fazendo o quê? Está escrito lá em Apocalipse 21, se não me engano, diz assim, que nós temos que lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, nos limpar, nos purificar. Aí o Senhor pega um povo todo cheio de pecado, todo sujo, todo arrebentado, que resolve se consertar, mas que não quer permanecer no conserto. E aí simplesmente no dia que ele é convidado, deixa eu falar uma bobagem aqui, eu duvido, se você tivesse acesso a um governador, um prefeito, ou alguém de um cargo relevante, ele te chamar para um almoço na casa dele, e de repente você vê caminhos, viés, que possam te auxiliar lá na frente, se você não iria. Mas como é a mesa do Senhor, só que isso é sério. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, lá fala sobre a mesa, e lá ele diz assim, vocês acham que a mesa do Senhor é desprezível? Cuidado. Repito, a vontade de Deus é que todos nós possamos adentrar o reino de Deus. Mas a gente tem que parar com as desculpas. A gente tem que alinhar com o Senhor aquilo que Deus tem para nós. Alinhar com Deus o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos nos sentirmos honrados pelo chamado. Uma coisa que me chama a atenção aqui, Bispo Solange, é que no convite, Deus, o homem, né, o Senhor, o Deus falou para o servo, vai, convida e fala para os convidados que está tudo preparado, não tem que pôr a mão em nada, é só vir e usufruir. Está tudo preparado para mim e para você. Está tudo preparado e tem gente abrindo mão.
Mateus capítulo 25, a parábola das virgens prudentes e das nécias. As prudentes estavam conectadas, cheios da presença de Deus, estavam ligadas, acesas, entraram para as bodas. As outras não tinha azeite, lâmpada apagada, saíram para comprar esse movimento que tem aí fora, a gente querendo comprar bênção, fazendo campanha, dando dinheiro na igreja. A oferta e o dízimo é bíblico. Agora eu querer comprar a bênção, não, a tua bênção é de graça, o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Eu dou oferta para a igreja se manter aberta, para que possa se pregar o evangelho. Eu devolvo o dízimo, porque a 10ª é do Senhor. Mas eu não vou ficar barganhando. Estou aqui com a direita, Deus, o que o Senhor vai me dar com a esquerda? Isso não tem fundamento bíblico. Mas essa igreja de hoje, a igreja que está maculada, mas o Senhor quer levantar uma igreja sarada, curada. E essa igreja é você, essa igreja você faz parte. Então, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, você que tem uma aliança com o Senhor, reconstrua a tua caminhada com Deus, reconstrua os teus passos, vai viver bênçãos, vai viver portas abertas. Obviamente aqueles que entrar debaixo do querer de Deus, para que o Senhor possa manifestar neles o seu querer em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz então que o Senhor fica irado. Quando o servo vem falar, ninguém quis. Mas passou está tudo preparado. A honra do chamado, a honra da eleição. Está tudo aqui, é de graça. Aleluia, é de graça. Eu e você estamos aqui, é de graça. O que o Senhor cobrou de mim, de você? Nada. Aí o Senhor muda de estratégia, ele fica bravo. E aí ele muda de estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a primeira coisa que ele fala para aquele servo: vai nos becos e nas ruas. Versículo 21, parte A. E o Espírito Santo falou comigo. Porque há um tempo atrás eu estava assim. Isso eu confesso que me fazia mal, essa questão. Às vezes as pessoas, às vezes eu vinha para ceia. E assim, por muitos anos a gente pregar o evangelho, a gente tem noção, às vezes, tem aqueles irmãos que são já tradicionais na igreja, você olha na ceia, cadê o irmão? Ah, não veio de manhã, mas acho que à noite vem. Chega à noite, cadê o irmão? Não veio. E eu ficava mal, falava, meu Deus, o que está acontecendo com essa geração, com esse povo? E Deus tem falado muito forte isso comigo. E eu tenho ensinado isso para os meus pastores. Meus pastores vêm aqui, ai, bispo, é que aquele irmãozinho, toda hora, toda semana, filho, larga o irmãozinho, irmão. Você não vai abandonar ele. De vez em quando você vai lá e joga uma aguinha nele. Mas vai atrás dos arrebentados. Vai atrás de quem valoriza a salvação em Jesus. Talvez para ele pouco importa agora Jesus. Mas tem um monte de gente aí fora, querido. Aleluia. Que está aí uma pindaíba desgraçada. Pessoas que estão afundadas nas drogas. Pessoas que imploram que algo aconteça na vida deles. E vocês, segundo o Salmo 82, diz assim: vós sois deuses. O que está dizendo o salmista? Vocês têm autoridade. Vai lá, prega, aleluia, denuncia Satanás e ganha esses povos, aliás, esse pessoal para o novo tempo, para as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Porque o mecanismo da igreja hoje é esse. Ninguém quer pregar para os quebrados. O cachaceiro vai dar o que de oferta na igreja? O drogado vai dar o que? Vai me trazer a dívida, que eu vou ter que arrumar uma casa de recuperação para o camarada. Mas, meu querido, escuta. A ceia foi preparada. Está tudo preparado. Pode correr atrás, pode cuidar. Você não depende de oferta de um de outro, não. Você depende da ação do Deus de Israel sobre a igreja. Amém? Por isso, irmão, sabe? Um dia, estava pastoreando uma igreja. Estou lá pregando, calma. Aí entrou um camarada. Era uma igreja pequena. Daqui eu vi o cara entrar meio... Eu vi quando os obreiros pegaram, assim, de forma marruda, assim, deram uma gravata no cara e... Rapaz... Eu nem lembro se eu parei o culto. Eu sei que depois a bispa pegou... Meu... Não pode. Na hora o Senhor me fez lembrar como eu entrei na igreja. Se alguém tivesse me chutado, eu entrei assim, cruzando as pernas. Mas alguém me amou. Alguém confiou. Alguém acreditou. Por isso que eu estou aqui hoje pregando a palavra para vocês. Então esse é o papel da igreja, irmão.
Tem muita gente hoje que está tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. Descanse o teu coração, cada um prestará conta de si. Mas a igreja não pode parar. Há muitos pobres, há muitos cegos, há muitos coxos, há muitos que precisam da palavra de Deus. Aleluia. Talvez você não valorize, talvez até você meta o pau e fale: como que o bispo gasta tanto com essa coisa digital, com essa tecnologia? Porque talvez você não saiba, mas agora tem um drogado ali do outro lado, tem um prostituto, talvez aqui tenha, sei lá, um camarada que está com o peso do pecado sobre ele, e de repente o poder dessa palavra entra, muda, transforma, porque essa é a visão de Deus. Que as pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor falou para mim que há muita gente desorientada aí fora. É que às vezes a gente esquece, sabia? A gente fica só com esses probleminhas. Gente que tem tudo, tem comida, tem casa, tem carro, tem filhos, tem tudo, e fica enchendo os pacovais. Não vou na igreja hoje que está garoando. Ô irmão, você não sabe o que é. Esses dias eu vi um camarada aqui, não sei se foi uma pregação, eu vi um camarada falar o seguinte: ontem eu estava zapeando lá a TV, parei lá no Ratinho, aí o Sérgio Malandro estava lá, com aquelas palhaçadas dele. E ele falou uma coisa tremenda. Você vê, o Sérgio Malandro, ele falou o seguinte: a gente confunde às vezes problema com obstáculo. O que é ter um problema, igreja? Ter um problema é ter um câncer, é um problema. Uma AIDS, é um problema. Agora, meu salário atrasou 3 dias, isso é um obstáculo. É que eu estou meio cansadinho, isso é um obstáculo. A gente coloca tudo na panela e bate. Não, meu irmão, você não tem. Às vezes pode até ter pessoas aqui que tem, mas é a minoria. Você não tem problema, você tem obstáculos. E obstáculos você tem que fazer como Davi, quando ele diz: com o meu Deus eu salto muralhas. Obstáculos é para você pular, é para você avançar, é para você crescer, desenvolver. Então a gente precisa parar de reclamar. Tudo é motivo, meu irmão. Valorize o que Deus tem te dado. Tem comida na minha mesa, tem roupa para me vestir, tem um teto para me esconder, tem uma cama para me deitar. Aleluia. O que eu preciso de mais? Não preciso de mais nada. Eu só preciso do poder de Deus sobre a minha vida, dia após dia, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, eu vejo que na mudança de estratégia do Senhor, parece que a casa aumentou, porque se chegou mais gente. Os meninos foram lá, trouxeram os servos. Senhor, mas ainda tem muito espaço. Vai lá, traz mais gente, na minha casa muitas moradas. Sabe o que eu aprendo aqui? Está assim de gente aí fora precisando ouvir do amor de Cristo. Quando eu digo que é uma estratégia do diabo, hoje, isso não é Bethesda, isso é qualquer pastor que você sentar para conversar, sempre tem um negocinho dentro da igreja. O irmãozinho que pisou no calo do outro, é um falando do outro, é um que está de bico porque não sei o quê. Isso aí é tudo malignidade do diabo, porque ao invés da igreja estar prestando atenção lá fora, para ganhar as almas, para socorrer as almas, a igreja fica perdendo tempo com o irmão mimado dentro da igreja, que fica... Irmão, Deus não te chamou para ficar causando, Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para congregar. Aleluia. Hebreus 10, 25, não faça como alguns que abandonaram a sua congregação. Aleluia. Deus não te chamou para abandonar a congregação, Deus não te chamou para você ficar com essa mania: eu sou crente em casa. Não, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Aleluia. A intenção disso aqui é visitar quem não conhece Jesus ainda. O camarada que conhece, ele tem que congregar, porque é na congregação dos justos que Deus ordena as bênçãos. É na casa dele, é na igreja dele, é nesse lugar que ele tem bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para a tua família. É nesse lugar que ele tem toda a sorte de bênçãos para derramar sobre você. Para finalizar, para a gente orar, nessa estratégia, nova estratégia, o Senhor deixa claro que os privilegiados deixaram escapar o presente da comunhão e talvez não tenham uma outra oportunidade. O irmão chega na igreja, se converte, faz um curso, vem para a escola de discípulos,
Daqui a pouco começa a abrir as portas, ele começa a trabalhar na igreja. Aí, numa das escalas, colocam ele no banheiro. Acabou o ministério do cara. Quê? Banheiro? Você está pensando que eu sou o quê? Tudo, menos servo. Porque você está entendendo as coisas de Deus com a tua visão humana. Poder servir a Deus, ainda que seja no estacionamento, no banheiro, seja onde for. Servir a Deus é um privilégio, irmão. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O Pedro estava preso, servindo a Deus. Paulo e Silas foram presos, expulsando o demônio de uma mulher lá que tinha um espírito de adivinhação. Mas em nenhum momento eles perderam o privilégio. Mesmo dentro da cadeia, sofrendo de dor, com as costas toda cortada dos açoites. Sabe o que eles faziam? Murmuravam? Não. Cantavam louvores a Deus. Não abra mão do privilégio de servir a Deus, querido. Tem pessoas que chegam na igreja. E a Bíblia, irmão, a Bíblia. Às vezes eu choro sozinho, sabia? Sai lágrima do olho. Porque a Bíblia, quem vai explicar a Bíblia, irmão? É um livro espiritual, não é um livro de cabeceira. Às vezes você pega o irmãozinho está vindo bem e tal. Porque ele está vindo bem, você pega ele e dá uma condição de honra para ele. Daqui a pouco ele está tratando aquilo que é uma pérola igual carvão. Porque não valoriza. Não sabe o que é ser privilegiado por Deus. Por isso que fica comendo das patas do diabo, irmão. Valorize o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Irmãos, eu tenho muitos defeitos. Se andar comigo, eu tenho muitos. Mas eu tenho uma virtude boa. Eu sempre valorizei as coisas de Deus. Sempre valorizei o meu ministério. Sempre valorizei a unção de Deus na minha vida. Porque eu sei que isso não é achado nas barracas de feira. Eu sei que isso é dado no conta-gota, no apontamento de Jeová. É Ele que escolhe. É Ele que chama. A Bíblia diz que os seus Ele chama pelo nome. Não é na baseada não. Vem todo. Não. É pelo nome. Isaías diz que ainda quando você era uma massa informe, dentro do ventre da tua mãe, Ele já tinha te escolhido. Então, querido, valorize. Valorize o teu casamento, valorize o teu esposo, valorize os teus filhos, valorize a tua esposa. Não é por acaso, Deus te deu a tua família. Não tem pirlim-pim-pim, não. Tudo é preparado por Deus. Deus faz ter encontros, Deus faz. Irmão, é tudo lindo. Se eu for perguntar aqui, todos vocês, ou a maioria, tem uma história, os casados, bonita de amor. Até aqueles que se separaram por algum percalço da vida. Mas lembra lá atrás do namoro? Tinha um tchan, porque esse tchan é preparado por Deus. Então não abra mão do privilégio. Você que é um diácono na casa, sabe o que é um diácono? Está pesado o trabalho aqui, a gente precisa pregar. Essa era a conversa dos apóstolos. Então vamos fazer o seguinte: vamos atrás de 7 homens cheios do Espírito Santo e vamos separá-los para que eles possam cuidar da mesa do Senhor e das viúvas. Na minha Bíblia não está, pega lá qualquer um lá e vamos. Não. Homens cheios de Espírito Santo, homens de bom testemunho. O negócio era tão assim, que a unção que veio sobre Paulo, agora eu conjecturando numa revelação, porque eu creio na transferência de unção, em Atos capítulo 7, a Bíblia fala que eles estão apedrejando Estevão, e a capa de Estevão, mediante o apedrejamento, cai sobre os pés de um jovem por nome Saulo, que posteriormente seria o grande apóstolo Paulo. A unção que veio sobre Paulo era a unção que estava sobre Estevão, porque Estevão era um homem cheio de Espírito Santo, sendo apedrejado. E culturalmente nessas pedras aqui do Brasil, a gente pensa em pedra, lembra de garoto, guerrinha de pedra. Não, é pedra que cada uma quebra um membro teu. Mesmo mediante aquele quadro, ele contemplava os céus abertos
o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Filho do Homem do lado do Senhor. Essa é a unção, meu irmão. Ser diácono é um privilégio. Ser presbítero é um privilégio. Atos 21, precisa de uma reunião, precisa direcionar aqui as coisas de Deus. Chame os presbíteros que estão em Mileto. Chame. Ser pastor faz parte dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. Aleluia. Ser profeta, ser apóstolo, tudo isso é privilégio, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Curva a tua cabeça. Que nessa noite você saia daqui, meu irmão, entendendo que você é um privilegiado. Porque muitos poderiam estar aqui hoje, mas Deus escolheu você para estar. Porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. Porque Ele quer reconstruir os teus passos. Porque Ele quer ver aonde que foi aí o momento que você tomou o atalho, para que você volte para o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Não há outro senão Ele. Ele nunca disse na palavra dele que Ele era um atalho. Ele sempre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos.